cidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, meio-dia. Confirmando em João Pessoa, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia 19 de julho de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção! Ônibus de transporte público é incendiado por criminosos. Fato aconteceu na noite de ontem no bairro Padre Zé, aqui na capital. 4 pessoas ficaram feridas e o motorista está em estado grave. Polícia já investiga o crime e o F5 te atualiza sobre o caso. Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa decretam ponto facultativo em dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo. Voando alto, Paraíba tem recorde histórico no aumento de voos e passageiros por tabela no mês de junho. Jogo das cadeiras envolvendo o presidente do TCU pode acelerar o caminho do paraibano Vital do Rego Filho ao comando do Tribunal de Contas da União. E a Controladoria Geral da União identifica uma pequena distorção de 16 bilhões, eu falei bilhões com B de bola, na gestão do ministro Marcelo Queiroga, quando era titular da pasta no governo do capitão Bolsonaro. E na entrevista F5 de hoje, vamos conversar com o deputado estadual George Moraes. Ele é virtual candidato a prefeito de Cabedelo, com o apoio do prefeito Vitor Hugo.
E Dino nega a busca da Polícia Federal. Eu tô falando do Flávio, o ministro, contra suspeitos de agressões a morais e que seja desproporcional. Faltou um quê aí pra você, Pois viu? é. Pra você, mas Nosso tá aqui. editor. Não, tá aqui, você que faltou. Dino nega que... E não sai de casa sem saber. João Pessoa, a capital da Paraíba, tem 4.000 vagas de emprego para beneficiários do Bolsa Família. Que coisa boa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui De Dantas Fábio Bernardo. e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção da Dodó e Juliana Carneiro. E edição do competente, o flamenguista que está torcendo para a chegada de Claudinho. Cosme Lira. A sonoplastia e a edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. O indefectível. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Caruá FM 90.1 e em Olivedos pela Olivedos FM 87.9. Você confere também pela Rádio São Vicente em São Vicente do Solidó, pela Rádio São Vicente 104.9 FM. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e na cidade de Souza, que está rindo à toa com um dinossauro, pela Angelim 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Se preferir, você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, No YouTube, Instagram. E no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. Por respeito E, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social, Rádio Pop FM. conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:06. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Coxa, juntos e misturados, para comandarmos mais uma edição do programa F5 nesta quarta-feira, dia 19 de julho, dia ou pelo menos horas após um fato lamentável ter sido registrado na capital paraibana. A cidade, a Paraíba, o país acompanha o desenrolar, o que de fato aconteceu com o incêndio criminoso praticado ontem contra um ônibus aqui em João Pessoa, mais precisamente no bairro Padre Zé. Desordem, um atentado, uma tentativa de homicídio. O que de fato aconteceu ontem à noite, quando marginais adentraram um ônibus em João Pessoa, mandaram 4 passageiros e o motorista ficarem dentro do ônibus e tacaram fogo com aqueles coquetéis Molotov. 2 passageiros conseguiram fugir antes do ônibus pegar fogo. 2 ficaram feridos. Felizmente já foram liberados. E a situação mais complicada é do motorista, que tem mais de 50% do corpo queimado e encontra-se em estado grave no
Hospital de Trauma da capital. Você que está acompanhando o F5 pelas nossas lives no YouTube, no Facebook, você que ainda não viu, está acompanhando agora imagens do momento em que o ônibus estava incendiado, muitas chamas, inclusive Fábio Augusto, Petrônio Torres, Luciano Coxinha. A rede elétrica da localidade foi comprometida, faltou energia elétrica e até agora não se sabe o real ou os reais motivos para esse crime. Quando eu avento no meu boa tarde inicial a possibilidade de um homicídio, Fábio Augusto, não sou da área policial, nunca militei na área policial, mas é estranho eles mandarem as pessoas ficarem dentro do ônibus para tocar fogo. Foi um crime direcionado? Tinha alguém que eles queriam atingir? Era um motorista? Era algum passageiro? As respostas só com o desenrolar das investigações. Agora, é um crime que acaba deixando todo mundo em polvorosa. Porque se isso acontece no bairro Padre Zé, Petrônio Torres, aquela área é muito movimentada. Para quem vai para a praia, para quem vem da praia ali pela Tancredo Neves, tem que passar por essa região da cidade de João Pessoa. E aí a gente já está vendo nas nossas imagens a atuação do Corpo de Bombeiros. Acaba deixando as pessoas em polvorosa. Olha o estado do ônibus, meu amigo, minha amiga, você que não está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, vai lá, F5 Online, o ônibus ficou só a carcaça. Sabe por quê, minha gente? Se o objetivo era apenas fazer malocagem, Petrônio Torres, os caras mandavam as pessoas descerem. Por quê? O objetivo era o quê? De matar quem estava lá dentro? Tem imagem do motorista aí, coxa? O motorista sendo socorrido, são cenas fortes. Tá aí até, inclusive, o Coxinha está colocando imagens fortes. Porque foi um crime que, olha, tá aí a situação do motorista, realmente. Coxinha, inclusive, coloca preto e branco, o rosto, o corpo, mais de 50%. Olha o braço. Meu Deus do céu. São imagens muito fortes, um pai de família. O objetivo era um crime contra um motorista. Enfim, a foto do motorista. Rapaz, Fábio Augusto, vamos inclusive tentar ver se a gente fala com alguém da Secretaria de Segurança Pública. Vê se tu consegue aí, Fábio, um contato com o secretário Jean Nunes, pra gente ver se a gente já tem alguma posição, Pepa Torres. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Coxa, os ouvintes, as popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem, que vê essas cenas maléficas. Esse é o termo a ser usado por mim. Uma ação maléfica. Isso é coisa do demônio, meu irmão, do Satanás, sabe? Esses caras queriam... Não é malocagem não, Fabão. Malocagem o cara picha um muro, malocagem o cara, sei lá, estoura uma garrafa numa vitrine, o cara colocar primeiro que quis matar todo mundo ali. Quis matar todos. Acho que esses criminosos, esses bandidos, filhos de Satanás, deviam estar possuídos e querer matar quem estava nos ônibus, ou no ônibus, melhor dizendo, foi um só. Agora, a audácia dos caras, sabe? A preparação dos caras, a frieza dos marginais, desses canalhas, sabe? Aterroriza, amedronta, assusta. E assim... Pouco a pouco, João Pessoa, como também é vendida como uma cidade da paz, uma cidade tranquila, né, onde atrai muitos e muitos casais que querem morar, que vêm morar aqui pela tranquilidade que representa a nossa cidade. Mas também, Fábio, vem importando marginais, traficantes, que não tem medo de nada, que são audaciosos, são maldosos, sabe? Tem a mente maléfica e não tá nem aí com a vida humana.
Agora, cadê as nossas câmeras de monitoramento? Não é verdade? Temos dezenas espalhadas pela capital e o 13 de maio, Padre Zé, são bairros que são Acho que vai aparecer, classe né? média, né? Por ali classe média, tem bons apartamentos, tem boas casas, né? Por exemplo, quem morava nesses bairros até um dia desse, não sei se mora, né? Que é do Val Ferreira, um vereador evangélico, foi presidente da casa Napoleão Laureano por mais de 10 anos. Assim, deve ter muitas câmeras espalhadas ao longo dessas ruas e a polícia, a nossa briosa polícia civil, polícia militar, o setor de inteligência, tenho certeza que está em campo e teremos novidades em breve. Agora, gente, os caras são do mal, viu? Foram para matar, não foram só destruir, não foram só fazer baderna, não. Foram fazer maldade. Foram para matar e para destruir. Não sei por quê. Essa é a grande questão. Boa tarde. Você falou, Pepa, boa tarde, você falou em relação à câmera, pelo menos a câmera que fica instalada dentro do ônibus não vai servir para nada. Segundo o Cintur, a câmera, que ela não repassa imagens em tempo real, ela apenas armazena, ela acabou sendo destruída com fogo. A gente viu, inclusive, que o ônibus ficou completamente destruído. O seu Fábio Augusto conseguiu aí um contato com o secretário Jean Nunes? Boa tarde, Fábio Augusto. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde a todos que acompanham o F5 aqui da Pop FM. Lamentar, né, que um caso desse tenha vindo a acontecer aqui em nossa capital. Uma cena realmente de terrorismo que esses caras fizeram. Os caras fizeram realmente uma cena de terror, é como o Petrônio bem disse, os caras quiseram matar mesmo os passageiros e o motorista. Felizmente, graças a Deus, os passageiros conseguiram, 2 escaparem, uns ainda se feriram devido à gravidade desse incêndio. E só o motorista aí pedir a Deus, fazer orações aqui para que ele consiga se recuperar, a equipe médica lá do hospital de emergência de Trauma possa tratá-lo bem direitinho, ele consiga sair dessa. Meu querido Fábio, é lamentar mesmo, mas de certa forma, conforme você bem solicitou aqui, nós já estamos em contato aqui com o pessoal da assessoria. Já mandei, inclusive, mensagem para o secretário, estou aguardando, a qualquer momento a gente pode ter um retorno dele aqui, ele pode vir participar e para dar mais explicações, não só para nós aqui do F5, mas para toda a população paraibana que quer saber o que de fato, conforme você disse, o que de fato aconteceu para que esses bandidos possam vir a fazer tamanha crueldade como essa. Muito bem, são 12 horas e 16 minutos. Eu espero concretamente que logo, logo a nossa polícia civil, militar, que trabalha muito bem, aliás, a polícia da Paraíba é uma das melhores do Brasil. Já eu tenho certeza que esses marginais estarão por trás das grades e a gente vai, enfim, conseguir ter a resposta qual ou quais as motivações para esse crime. Abraçar meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13, mandar um abraço para a enfermeira Zefa, ela que é da equipe de enfermagem da UTI do Hospital da Unimed, diz que escuta da Unimed, escuta a Pop o dia todo, viu, Coxinha? Alô, Zefa, aquele abraço para você, querida. 12:17, Pepa, João Azevedo lá na China e o prefeito Cícero Lucena lá em São Paulo escutaram seus apelos feitos ontem e decidiram. É um ponto facultativo, sim, porque o horário no expediente não começa na hora. Aqui no governo da Paraíba, já segunda-feira, o jogo da Seleção Brasileira, expediente começa meio-dia e vai até às 18 horas. Já na prefeitura de João Pessoa, o expediente começando às 11 e se encerrando às 17 horas. Acertaram João e Cícero e João, Pepa. Acertaram, Fabão. Parabéns. Eu cantava a bola aqui, não foi, Coxinha? Foi. Eu disse, começou lá de cima, não é? E aí a gente faz a famosa escadinha. Governo federal, governo estadual, prefeitura de João Pessoa. Expediente começando aí depois das 11 horas. O jogo parece que é às 8, não é isso? 8, acaba às 10. Agora, isso, 8 horas amanhã. Agora quem quiser tomar uma, como é que faz, hein? As mulheres assistindo as mulheres, né?
Não pode não, né? Porque aí não dá certo. Aí eu não sei se o expediente... Não, eu acho que não é o dia todo não, né? No governo federal. Meio expediente. É meio expediente, né? Meio expediente. Podia ser a partir do meio-dia, né? A partir do meio-dia, mas enfim... O que valeu aí foi a sensibilidade do governo do estado e da prefeitura de João Pessoa, que também deve ser seguida por outras prefeituras aqui da Paraíba, dá o devido prestígio às mulheres, como é dado o devido prestígio aos homens. Não é, Fábio Augusto? Sim. Porque as mulheres, e eu vou dizer a você, o time da Pia, viu, Fabão? Pia... Sanhager. A sueca... A velhinha lá é competente, viu? A treinadora, ela é muito, mas muito boa. Sou mais ela do que Diniz. Eu botava ela comandando os homens e as mulheres. Não, nem tanto, Petrônio. Nem tanto. Lá vem, Fabio Não, Augusto. não é que lá vem não, rapaz. tu- Você teu- também o teu começa... gosto ruim. Não é gosto ruim, não. Ela é uma excelente treinadora, mas peraí, Petrônio. Se tirar ela de uma seleção feminina pra colocar numa Não, seleção... quem disse eu tirar? Ficar nas duas. Sim, olha só. Ficar nas duas. Peraí, Petrônio, nem tanto. Você quer agradar alguém? Homem não comanda as mulheres? Por que não as mulheres comandarem Por também que os o homens? Flamengo não poderia fazer investimento e contratar ela? Não, porque São Paulo é melhor do que ela. Sei, eu tá acho. bom. Tá certo. Agora ela é melhor que a Diniz. Tá bom. Ela é melhor do que a Diniz. Tá certo. Olha, eu penso o seguinte, em que pesa a gente ter a melhor jogadora de futebol do mundo, né? A Marta, né? Já foi. A rainha né? já foi uma rainha, mas ainda tem um título, né? Eu Ele tem gás ainda pra dar nessa última domingo Copa. uma reportagem Também, especial. ficou bacana, ficou. Boa demais. Eu acho que a gente ainda aqui no Brasil, a gente ainda vai levar um tempo para dar o devido valor, o mesmo valor, às meninas que a gente dá ao futebol masculino. Mas já cresceu muito, viu, Fábio? Não, cresceu. Já evoluiu demais. O viu? Esporte Espetacular domingo mostrava, por exemplo, Mas que isso depois foi de não recente. sei quanto tempo, Foi recente, algo de 3, 4 anos pra elas cá. conseguiram ficar no mesmo apartamento na Granja Comari que os homens ficam. Material exclusivo. Foi na Pois Copa é. do Mundo Antigamente 2019. elas usavam as camisas dos homens. Agora não. Sequer a camisa tem estrela. Porque a dos homens tem 5 estrelas. O Brasil, como nunca foi campeão do mundo no futebol feminino, não tem nenhuma. Na última Copa usava a dos homens, com 5 estrelas. 19 ainda? 19 não. Foi, Copa do Mundo 19. Foi 19, não foi? 19, foi. Foi isso mesmo. Elas usavam com 5 estrelas. Agora, elas pediram e a CBF atendeu os pedidos e, por exemplo, não vão usar a camisa com 5 estrelas. Tem jogadora que ganha meio milhão, é pouco ainda, entre aspas, né? Mas ganha 500 mil dólares. Algumas, por exemplo, a Marta ganha por ano, né? 500 mil dólares por ano. Que é uma quantia, não é? Para o futebol feminino considerada alta. E assim, pouco a pouco, vai evoluindo. O Barcelona tem um baita time que paga bons salários. O PSG paga bons salários. O futebol alemão. O Corinthians aqui, o próprio Flamengo, o Palmeiras. Tem times já investindo forte Ferroviária, no né? futebol. Ferroviária sempre teve uma tradição, né? No É futebol verdade, feminino. Fábio, é verdade. Precisa andar a passos largos para nós, a nossa geração, ainda ver a seleção feminina tá no mesmo patamar. Mas já está, de benefício. eu acredito que não. O salário, a diferença é muito grande. Ainda é muito Os grande. patrocinadores, não tem patrocínio. Vai demorar muito. Mas agora, por exemplo, aliás, a FIFA... não é só no futebol não, viu? No próprio voleibol, no basquete, por aí vai, em outras modalidades, infelizmente ainda é uma discrepância Mas a muito FIFA, grande. a premiação da pelo FIFA menos no Brasil. vai ser quase igual a dos homens. Diferença mínima. E a FIFA está investindo muito também no futebol feminino. Dando o devido valor, é uma outra taça, não é igual a taça dos homens. O público, os ingressos lá na Austrália e Nova Zelândia estão quase que todos esgotados para quase todos os jogos. Enfim, a Copa do Mundo que começa amanhã, inclusive, né? Começa amanhã, dia 20. amanhã. Vamos em busca desse título. 12 horas e 23 minutos. Rapaz, o doutor Queiroga, o todo-poderoso da saúde no governo do capitão, está vivendo um inferno astral. Primeiro, está em rota de colisão com seus companheiros de partido
aqui na Paraíba. Não, aí ele tá nadando de braçada. Eu Não, mas discordo tem de nota você. de colisão. Oxe, Nilvan já disse que não vota nele nem que der. Mas Nilvan tá descartado do Sim, PL. mas é do homem. PL, Mas tá rapaz. descartado. Mas é do PL. Mas tá descartado. Tá em rota de colisão. Tá nadando em braçada, ó. Tá dando chau pra Nilvan, É. Carlos Gilberto e Valber Vigolino. Eu- Chamando os três de otário. Ei, Eu três quero otários. ver ele nadar de braçadas agora. Aí você tá certo. As contas do Ministério da Saúde durante a gestão do doutor Queiroga apresentaram uma distorção A bicharia. de uma micharia, A bagatela. uma bagatela Os trocados. de 16 bilhões com B de bola. Só 16 bilhões, isso só em 2022. foi milhões não, Fábio. Não é bi, 16 bilhões de reais. Ai, não. Foi quase o investimento todo Ai, não. do governo, do último ano do governo Bolsonaro em investimentos nesse país. Não é o orçamento da Paraíba do ano passado. Pois é, rapaz. Todos esses... Ô, Queiroga! essas distorções Chama Queiroga. não estão sendo apontadas pela equipe do F5 não, viu? Foram detectadas pela Controladoria Geral da União. E aí? E agora? E agora, doutor Queiroga? Minha nossa. Pepa, isso é perseguição política ou a CGU, que é um órgão de controle do governo federal, de fato Foi só está de um com ano, os foi? olhos... Um ano, só 2022. O governo, o Ele CGU foi, está de ministro, olho. ele foi ministro durante quantos anos? Acho que começou em 21, né? É, não sei, não tenho certeza. Mas, gente, é muita grana pra um ano E só. aí? Com a palavra, o ministro, né? 16 bilhões, velho. E aí, Fábio Augusto? Oxe, não, Como é o que Fábio fica a perguntou a você. Eu já disse que tá... Não, vai ter que responder, né, amigo? Agora, Tá 16 enrascado. bilhões... Bi! Então, não é isso que eu tô dizendo. 16 bilhões, amigo, é uma coisa assustadora. Não, ninguém tá falando aqui, Rubio. Distorções. É, não, é justamente. E o detalhe, tudo isso foi detectado pelos auditores da Controladoria Geral da União. Que isso não quer dizer que vai dar em alguma coisa. É, né? não quer dizer que vai dar nada, né? Se houve alguma distorção, eles mesmos, os auditores, terão que procurar encontrar onde está essa distorção. E apontar, epa, tá aqui, e em seguida o ministro e sua equipe, que passou por lá pelo Ministério da Saúde, dá essas explicações. Eu acho que essa altura do campeonato, os auditores já devem ter detectado aonde estão as distorções. Cabe agora aos gestores da época explicarem por que a distorção ou as distorções. Simples assim. É, porque de vez em quando, agora, desde que acabou o governo Bolsonaro, de vez em quando levanta uma coisa, ai meu Deus do céu, fizeram isso, de repente não deu nada, até agora não tá dando nada. Como é? Não é não, amigo. O quê? Levanta-se uma hipótese. Quantas hipóteses aí com a história dos relógios e da joia de Bolsonaro? Deu o quê aquilo? Deu em quê até agora? Porque ele devolveu, né? Não, mas deu o quê até queria agora? ficar. Sim, mas não disseram que era uma coisa do mundo, devolveu, foi lá e devolveu, e aí? Devolveu na pressão. São as Devolveu coisas, na sabe, pressão, que Fábio Augusto. criam a grande Mas imprensa. tu quer dizer que os técnicos... A grande Tu imprensa. quer dizer que os auditores da CGU criaram... Não tô dizendo. Você Não tá é porque faz afirmando. um estardalhaço tão grande por uma coisa. Tá aí, ó. Houve uma Mas, distorção. meu amigo, é porque o valor é bilionário, Sim, são 16 então, bilhões. É uma coisa assustadora. Não O que são foi a 16 palavra milhões, que- não. O que foi a palavra que eu usei aqui é assustador Sim. uma quantidade dessa. Eu usei essa palavra. Mas logo você de disse que estão primeira. querendo tempestade em copo d'água. Não, eu tô. É porque às vezes faz uma tempestade grande mesmo e às vezes não é nada. Não é nada, é a ponta, olha, esse dinheiro foi pra aqui, acabou, está aqui, ó. Aqui a prestação de conta, pronto. E resolvido, entendeu? E resolvido. Mas parece E naquela. é simples assim? É? Não, eu não sei se é assim. Mas possa ser que seja, Petrônio. Fábio, vem eu cá. Nunca fui Tu acha que conselheiro, eu não considero, entre aspas, não considero assim, porque não tem um trabalho de investigar, Trabalho de ir técnico. atrás. O técnico, sim. O auditor, sim. Ele esmiuça as contas, sabe? De centavos a bilhões. Aí tu quer dizer que os auditores, e eu não estou falando do chefe não, que o chefe é nomeado pelo presidente. Tô
falando dos auditores que são de carreira. Entra presidente, sai presidente, eles estão lá, zelando pelo dinheiro do povo brasileiro. Aí eles detectam uma distorção da prestação de contas da equipe do ministro pelo que foi gasto e pelo que está em caixa, apenas uma diferença de 16 bilhões. E tu quer dizer que é tempestade em copo d'água? Aí é demais. Não tô querendo dizer. Ele não foi chamado para dar esclarecimento, para prestar, então deixa o cara ir lá. Antes de fazer qualquer coisa, de tá fazendo qualquer manifesto, comemorando. Tem gente que tá comemorando, né? Não, manifesto tem não. gente que comemora. Só se for Nilvan Ferreira, rapaz, que estiver comemorando, não? Eu não sei, mas tem gente que comemora. Não, o ministro, o cara desviar 16 bilhões, amigo velho. Foi espantado. O cara desviar. Se é que estão pensando que foi dinheiro desviar 16 bilhões, o caba tem que tirar um chapéu para um caba desse, porque, pelo amor de Deus, amigo. Aí isso é, não sei, vamos organizar, vamos esperar, pra gente ver o que é que vai dar. Muito bem, muito bem. Esse Fábio Augusto é uma onda. Não, rapaz, a gente tem que dizer as coisas, porque tem jeito, como eu disse, parece que comemora. Quando vê uma notícia dessa, aí faz uma agora vai pegar. Agora vai pagar e tal. Mas quem tá dizendo que vai pegar? Não, mas a gente tá noticiando. Isso, e eu trazendo a informação. Bicho, faz tempo que eu acho que eu nunca noticiei uma quantia dessa. Pois é. Uma distorção, de 16... Volta a dizer, é assustador 16 bilhões de reais. Em um ano! Em um ano! Deixa eu fazer uma conta aqui. Eu amo conta. Mas pode falando aí, Fabão, que eu vou aqui dividir 160 ou 16 bilhões por 365 dias no ano. Ver quanto é que dá por dia. Fabão, por isso que ele é o candidato de Bolsonaro aqui em João Pessoa. Segurou a peteca das falcatruas do capitão. Esse é o pagamento. Nosso amigo Paulo que mandou uma mensagem. Tá vendo? O povo já tá dizendo que é falcatrua já. Tá vendo? É aquela coisa que eu disse, tá vendo? Deixa eu nem terminar o processo, o julgamento. 16 bilhões são quantos zeros, hein? Tu é doido. Ei, Luciano Coxinha, você que entende de Pix. São 9. Você que entende de Pix, Coxa. 16 bilhões são quantos zeros, meu filho? Me diga aí, por favor. Esclareça. 9 zeros. Help. É um bocado. Bota um bocado aí, até chegar aí. Minha calculadora não vai não, Fábio Augusto. Só vai até 16 milhões aí. Só vai até 6, Bernardo. 16 milhões aí. Ô Esmeraldo, contador. Meu amigo Esmeraldo Vascaíno, sofredor. Me socorre aí. 16 bilhões dividido por 365. Me ajudem aí, por favor. Eu sei que é mais de 1 bilhão por mês. Mas tem como você ajustar a sua calculadora aí? Acho que tem como você. Não, deixa esse zero lá. Eu gosto de conta, eu gosto de conta. Eu só digo o seguinte, sabe? O doutor Queiroga, agora que é político, ele é político agora, claro. Né? Agora sim. Pré-candidato. Olha, são 16 e 11 zeros. 11 zeros, nem são 11. Tá vendo aí? Eu só sei, doutor Queiroga. Tu achou isso aonde, Coxa? Doutor Google aqui, Doutor né? Google. Doutor Google. Eu só sei de uma coisa, doutor Queiroga. Agora o coco é seco, meu amigo. Agora botou a cabeça na política, né? E tá só começando. Se tiver telhado de vidro, amigo, e tá só começando. Se prepare que vamos descobrir tudo, viu? Aliás, o doutor Queiroga tá... Você que é amigo dele, Fábio Augusto, nunca convidou ele pra uma entrevista aqui, não? Porque ele tá tão solista. Não, eu não tenho um telefone. Fábio tem. Sim, não quer dizer que ele é amigo dele. Não, amigo que eu tô sendo... Eu posso marcar a entrevista com o cara? Marca uma entrevista com o homem, porque ele tá tão solista. Quando era ministro, era um queixo da bexiga. Não falava com ninguém, ignorava todo mundo na Paraíba. Quando vinha pra cá, era todo queixo, arrogante. Aí agora quer falar. Traga o homem pra cá pra gente. Vou entrar falando fino agora. Pra gente dar uma encaicada nele, porque o homem salvou o Brasil, segundo ele, né? O salvador das vacinas, né? Só não fez o presidente dele tomar vacina. Bom, você tomou vacina? Tomei. Então pronto. Não, tomei. Então foi na gestão dele, né? Não foi graças. Foi a gestão. Não começou com ele, não, pô. Começou com o Pazuello. Isso tá certo, mas ele não deu com você. Você tomou quantas vacinas? Não, mas aí todas, eu vou dizer, eu gosto de dar certo, quer dizer. Apesar que eu acho aquele general Pazuello um ogro, um cara que estava completamente no lugar errado, a gente tem que dar certo, de César, né, Pepa? Sim. Foi com o Eduardo Pazuello que começou a vacinação. Já o doutor Queiroga vai querer dizer que foi ele também que começou, né?
Ó, vamos fazer o Mas seguinte. que mara com qualquer um que tivesse na faixa. eu Tinha que sei. ser. Eu sei. Será que ele vem, coach? Ele não vai, não. Vem aqui, doutor Caroga, pra gente bater um papo. Aqui a gente vai ser muito bem recebido. Ele não vai, não. Não, é, sem problema. Jaqueline Medeiros, um abraço pra ti. Vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial? Daqui a pouco a gente libera as primeiras interações, traz mais informações. Enfim, muito mais informações aqui no F5 Coxa. A gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Augusto, Petróleo Torres, Fábio Bernardo. 12h37. Alô, você que mora no Geisel e região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegando. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h38. Ô Pepa, você perguntou, o nosso ouvinte Félix de Bahia disse que de fato são 11-0 Coxinha
contando com as casas dos centavos, né? Os 2 zeros lá dos centavos. E na contabilidade feita por Félix de Bahia, essa bagatela de 16 bilhões, segundo o Félix de Bahia, dá 43.835.616 reais e 43 centavos por dia. Mário, quase 50 milhões por dia. O homem tá... Dá pra gente fazer o quê? O homem tá rico, tá milionário. Botou esse dinheiro todo no bolso. Não botou não. Ninguém tá dizendo que ele roubou, Fábio Augusto. Começa centavos, real. Tô dizendo que a distorção diária era de quase 50 milhões. Pronto. Olha, essa que é a ordem. É centavo, real, mil, milhões e bilhões. É 0%. Eita, dava o imaginário do povo brasileiro. Um piques desse, hein? Hã? Um piques desse? Nossa. Agora a distorção é gigante, gente. 50 milhões por dia. É um negócio... É verdade. É assustador, amigo. São 12 horas e 39 minutos. Eu acompanhava hoje pela manhã um trecho de uma entrevista da promotora do meio ambiente. Tô procurando o nome dela aqui, rapaz. Eu sei que ela é minha xará. Fábia? Não, ela, se eu não me engano, é Cláudia Cabral. Cláudia Cabral. Cláudia Cabral, é isso mesmo. É que ela é promotora de justiça. Em relação a essa polêmica ainda dos quiosques. Rapaz, cá pra nós. O povo não soube se comunicar bem não, Petrônio. Da prefeitura. Prefeitura, Ministério Público, ninguém soube se comunicar. Vocês sabiam... Mas aí não cabia... Vocês sabiam... né? Vocês sabiam... Eu fiquei sabendo hoje, Fábio Augusto, que tudo isso começou a partir de reclamações, de queixas de moradores da região por conta do som alto. Vocês sabiam disso? Sim. Eu não sabia. As pessoas reclamaram, acionaram a promotoria do meio ambiente. O Ministério Público resolveu instaurar um procedimento. E quando foi atrás, primeiro, diz que há muito tempo, aqueles quiosques estão funcionando de forma irregular. Os verdadeiros permissionários, é assim que chama o nome, é? Sim. Acabaram alugando, repassando, revendendo, fizeram um monte de coisa equivocada. E a partir do momento, para até se chegar num termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público propôs, junto com a Prefeitura, segundo a promotora Cláudia Cabral, inclusive escutando os comerciantes, eles estabeleceram um monte de regras que precisam ser cumpridas a partir de agora. E ela lembrava muito bem, Petrônio, aquilo é uma área pública. É uma área jovem pública. Doutora Cláudia, viu? Doutora Cláudia, competente, jovem, minha amiga. Casada com um cantor, inclusive, Fabrício Rodrigues. Rapaz. Então, convido a doutora Cláudia para vir Pode aqui, ser, rapaz. com certeza. Escutava a entrevista hoje pela manhã dela. Muito competente, centrada, discreta. E assim, agora, como você disse, faltou a comunicação, gente. Porque nessa onda de fake news que vive o mundo hoje, o Brasil, sabe? Assim, começa a informação trocada, informação distorcida, começa a chegar pra gente, e aí quem é de responsabilidade de informar de forma correta não informa. O próprio TAC, quando foi assinado, não foi assinado na sexta, não foi isso? 11 da manhã. Tivemos dificuldade para ter acesso, pelo menos ou dois acordos feitos. A gente terminou o programa aqui e não tinha sido divulgado, de fato. Começou a ser divulgado no final da tarde. E aí, eu, voltando para minha casa, escutando os colegas de outras emissoras, os programas de final de tarde, e aí eles destrinchando o documento que tinha sido divulgado. Ou seja, como a coisa foi melindrosa, como a coisa foi saindo meio que enroscada. Enroscada, eu falo do tipo assim... Tá aqui, imprensa, é isso aqui. Aí, cara, eu acho que o caminho deveria... no meu entendimento, quem sou eu para Ministério Público e tal, acho que faltou uma coletiva, sabe? Chama uma coletiva, a promotora chama uma coletiva, até porque tudo isso acontece a partir de uma recomendação
do Ministério Público, chama uma coletiva, chama o pessoal da prefeitura, chama o pessoal da polícia e numa coletiva explica tudo isso. Fábio, eu até hoje pela manhã, eu estava com a informação na minha mente, Pepa, de que estava proibido trafegar com aquelas bicicletas alugadas ali no calçadão. Não, e não é verdade. Tem 60 dias ainda. Não, e vai continuar. O que está proibido... É a comercialização. O que está proibido é o cara chegar ali no E calçadão, alugar. jogar 30 bicicletas E alugar. E pegar o espaço lá para alugar. Ele procura um outro ambiente. A rua de frente. A rua de frente e vai lá, loque lá, Fábio Augusto pega a sua bicicleta e vai andar. Mas eu pensava Mas assim que estava proibido. vai sair dali, você sabe, né? Não, aí é um projeto posterior, né, da prefeitura, conforme foi nos dito ontem aqui pelo secretário. Ele disse, inclusive, em off, por isso que eu não vou nem querer... Ontem... Outra coisa, Fábio, tem gente que comercializa lá um milhinho, um amendoim. Eu pensava que estava proibido, não está proibido não, Fábio. Só que as pessoas vão comercializar de forma literalmente ambulante. As pessoas vão estar com suas... Credenciais, vai estar com suas... Como é o nome daquilo ali? Com as suas plaquinhas, né? Não, vão poder sair vendendo, andando. Não pode chegar ali, monta um carrinho, bota um caldeirão de milho e ocupa o espaço. Ou seja, foi vendido, e aí foi vendido por muita gente, eu acho que, Pepa, por desinformação, ou por má fé, alguns por má fé. Ou maldade. Ou maldade, que havia um toque de recolher, que estava tudo proibido. E outra coisa, se falou... Né? E a promotora falou isso, doutora Cláudia Cabral. Não, porque muita gente vai ser desempregada. Gente, as pessoas vão ter 18 horas por dia para comercializar tudo ali. De 8 às 22 horas. Né? 23, né? Não, 22, né? Os quiosques podem ficar até 23, meia-noite, né? 23h59. E outra coisa que eu descobri hoje, apenas São Luís permite ficar até 3 horas da manhã. São Luís, porque... É uma ilha. É uma ilha. Recife, meia-noite. Outra Salvador, 10 horas da noite. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Ou seja, foi feito um estardalhaço sem necessidade, ou alguns com E assim, pra mim também, que assim diz, poxa, e só quem merece sossego é quem mora no Cabo Branco, é? É porque a área é pública, né, gente? A área é pública. E tudo começou com denúncias de moradores. E aquela coisa o abuso, a gente sabe que ali tem um bar, né, gente, que não é de hoje, né, que assim, amanhece o dia. Lá ninguém dorme. A promotora falou que são 3 que funcionam 24 horas. Mas assim, esse lado final é o mais famoso. Esse aí, meu amigo, é carrego às vezes, carrego. E assim... Eu lamento pelos outros, não é verdade? Mas ordenamento é ordenamento. Não, e aquela coisa que eu disse ontem aqui, o que faltou foi comunicação também. Foi essa convocação de uma coletiva que assinaram o TAC lá entre eles, lá, o Ministério Público, a Prefeitura, não convocaram a imprensa. Eu não sei por quê. E aqui a gente ficou perdido, porque, como eu disse ao secretário ontem, eu fui um crítico disso aqui, desse TAC. Mas depois que ele veio aqui, começou a explicar, comecei a entender. Eu digo, não, agora sim, agora eu sou a favor do TAC. Mas traga a novidade, Fábio. Eu tava vendo só de longe. Tô ainda passando por um processo de saúde na família. Eu pensava que era um toque de recolher mesmo, da forma como tava. Olha só, 12h47, Pepa Torres, e atenção, matéria que está postada agora, nesse momento, no blog do nosso colega jornalista Maurílio Júnior. Sim. E aqui no F5 a gente não tem problema nenhum de dar as fontes, né? A gente que tem portal, que tem blog, a gente sabe que o povo adora usar as informações da gente e não dá crédito, né, Fábio Augusto? Isso. Mas aqui a gente dá o crédito. Diz o blog do jornalista Maurílio Júnior, e eu quero a opinião de vocês. O presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Coxinha, de Santa Rita, Severino Leôncio do Nascimento Obiló, cravou nesta quarta-feira que o ex-governador da Paraíba,
Ricardo Coutinho, que está afiliado ao PT, topou e aceitou ser candidato da legenda petista à Prefeitura de Santa Rita em 2024. Diz ainda o blog de Maurílio Júnior. Na última segunda-feira, 17, a Federação do PT, PCdoB e PV aprovou a indicação de Ricardo Coutinho como candidato a prefeito na terra dos Canaviais em 2024. Prossegue o blog de Maurílio Júnior, dizendo que o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, disse que ainda não tomou conhecimento da decisão. Ricardo Coutinho, ex-governador, ex-prefeito de João Pessoa, candidato a prefeito de Santa Rita. E aí, Pepa, é fake news do Biló para o nosso querido Maurílio Júnior, que é um jornalista sério, ou tem fundo de verdade? Biló. Conheço. Cara, sério, Biló? É, sério. Olha, o seguinte. Vem acontecendo um movimento. É brincadeira. Mas eu perco o amigo, mas não perco a piada. Deixa eu contar a história. O cara que tem o nome de Biló é um cabo sério. Olha, tá rolando um movimento de Santa Rita, já faz brincando, uns 2 meses. Até criaram um grupo de WhatsApp lá nessa questão aí. Meu amigo já deu tanta confusão com isso aí. Tem um grupo querendo lançar o nome de Ricardo Coutinho lá em Santa Rita. Então, estão forçando a barra. Eu acho que Ricardo não sai candidato de Santa Rita. Biló. Acho que não. Rapaz, não, eu quero ouvir vocês primeiro. Quer falar primeiro, Fábio Augusto? Biló. Não, aí você tá querendo pegar no pé do nome do Biló. Mas Biló, pai, deixa Ninho. Cadê? Tem um telefone de Biló não, Coxinha? Pra gente ligar pra Biló? Consegue o telefone de Biló pra gente saber se tem fundo de verdade? É. Eu, sinceramente, Biló tem essa informação de onde? Tá aqui, foi aprovado. Rapaz, e qual o problema de Ricardo colocar Santa o nome Rita lá? é a terceira maior cidade. Qual o problema? De quê? Hã? Extensão? Sim, extensão e de arrecadação eleitoral. Arrecadação não, passa lá. Não, tem época, João. Tem época, João. Nunca no Brasil. Cara, se é um João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo vem enquanto toma o lugar de Campina. Mas Santa Rita é a terceira maior colégio eleitoral, pertinho de João Pessoa. Faz parte da região metropolitana e seria um pontapé inicial para a retomada da carreira de Ricardo, numa grande cidade aí. Por que não? Eu acho extremamente possível. Gente, o ex-governador Wilson Leite Braga, nosso ouvinte, que infelizmente se foi, perdeu a vida para a pandemia. O Wilson Leite Braga, depois de ter sido governador, prefeito de João Pessoa, foi vereador da capital. E não arrancou pedaço nenhum. O senador Eduardo Suplicy, uma das maiores lideranças do PT, vereador de São Paulo. Depois de senador, foi. Senador Lindenberg Faria, hoje é deputado federal, paraibano pelo Rio de Janeiro, foi vereador. Biló. Eu sinceramente... Petrônio gosta de tirar onda, rapaz. Eu acho... Por causa do nome do rapaz. Rapaz, bicho, deixa eu dizer a vocês, sinceramente. Eu acho extremamente plausível. Pelo pouco que eu conheço o Ricardo Coutinho, né? Conheço o Ricardo desde que o bicho era vereador. Já entrevistei muito o Ricardo, já bati muito papo com o Ricardo. Petro, só um minuto. Procura aí a votação pro Senado em Santa Rita. Vê se tu consegue, se não é por isso. Foi o mais votado de Santa Rita. Nem vi. Disparou na Talvez frente seja de todo por mundo isso, aí. pô. Talvez seja por isso, Pepa. Melhor ligar para Ricardo Coutinho, não? Do que ligar para Biló? Ligue para Ricardo aí. Ligue para Ricardo para saber se tem fundamento. Porque você tá tirando com o nome de Biló. Não, bicho, é porque do nada, Biló. Mas o nome do cara é outro, Biló é apelido. Não, bota o nome do cara. O nome do cara é Severino Leôncio do Nascimento Biló. Pronto. O seu nome não é Petrônio? Coronel Leôncio. Seu nome é como? E tem um apelido da Pepa? Mas aí é para poucos. Mas para mim conhece como Petrônio Torres. Agora, Biló, velho, do nada, Biló disse que Ricardo é candidato em Santa Rita. Rapaz, sei não. Não é Biló, é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Santa Rita. Liga para Ricardo, pergunta a Ricardo aí.
12h53, enquanto Coxinha tenta o contato com o Biló e Petrone com o Ricardo Coutinho, Fábio Augusto, deixa eu colocar uma rodada rápida de ouvintes aqui. Bluetooth tudo em ordem, DJ Coxa? Ó, Ricardo Coutinho em Santa Rita, rapaz, teve 17.868 votos. Quanto? Repete. Para senador, 17.868. Ele teve 30,29%. E o segundo colocado foi Efraim Filho com 12.639. 21,42. Ou seja, mais de 5 mil votos de diferença. Ricardo Coutinho teve na disputa para o Senado. Depois em Santa Rita. Quem? Sérgio Poliana e Bruno Roberto. Para você ter uma ideia, enquanto Poliana teve 9.401, o Partido Sérgio teve 11.136 votos, Ricardo Coutinho 17 mil. Vai, liga para Biló aí, Fábio Augusto, para ver se a gente coloca Biló no ar. É uma informação importante. Diga que é da Rádio Pop, Coxinha que mandou. Vamos colocar uma rodada de ouvintes, tá tudo em ordem aqui, o Bluetooth, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde aí, F5, todos que faz parte da bancada. Coisa triste que está acontecendo na Paraíba, né? Fico muito vergonhoso. Sou Jair do Goma aqui de Soledade. Minha mãe com 80 e vai fazer 85 anos, faz o tratamento conservador, insuficiência renal crônica. Quantas pessoas precisam, né? Ir 3 vezes, né? E chegar, cara, não ter esse atendimento, que é uma coisa que dá a vida, né? Essas pessoas que têm... que precisa desse tratamento, né? E faz vergonha pro Estado, para Campina Grande e por Antônio Targino. Gente, vamos ser mais humanitários, vamos ter mais coração, vamos ter mais Jesus. Vamos botar isso para funcionar, depois discute. Isso não é parar não, gente. Vamos ter mais Jesus no coração. Vocês não são filhos de Jesus não, vocês que estão no poder aí, tanto o governo, como o prefeito, como o presidente aí do Antônio Targino, o dono. Vamos ter mais vergonha na cara, vocês que são donos do poderes, que acham que é, mas o poder maior é de Jesus Cristo. Jailton, um abraço, obrigado, Jailton de Solidade. Jailton está se referindo à questão da paralisação do serviço de hemodiálise do Hospital Antônio Targino em Campina Grande. Não tenho novidades, não sei se a Prefeitura de Campina Grande resolveu pagar o que deve ao Hospital Antônio Targino. O fato, meu querido Jailton, é que muitas pessoas estão sendo prejudicadas por conta desta decisão, e a gente roga a Deus que logo, logo esse serviço seja retomado. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Fábio Augusto, Coxinha e os demais, se foram chegando, né? E todos os ouvintes. Hoje é dia do futebol, Fabão. E o Sub-20 do Alto joga amanhã em Campina Grande. O Sport de Lagoa Seca, 8ª de finais do Paraibano. Valeu, Arthur, obrigado. Ô, Biló! Pega esse telefone ligado, Biló. Rapaz, um petista de proa, ele não pediu pra revelar o nome, ele botou kkkk e botou 3 mensagens e apagou as 3, eu não vi. Deixa eu ver o nome. Não, Ah. mas isso aí não é mais do PT, não. Não, mas assim, sabe tudo do PT. não é mais do PT. Sabe tudo do PT ou não sabe? É. Sabe ou não sabe? Veja Jackson Macedo. Rapaz, Sabe ou não sabe? cadê? Ele botou, Biló foi forte. Veja aí. Veja com O rei não desce degrau. Não, não sei. Sinceramente, eu não. Ricardo é corajoso. Eu acho que Biló quis ganhar clique. Somente. Não discuto essa possibilidade. Tenta aí, continue Biló, veja Ricardo Coutinho e veja Jackson Macedo. O nosso entrevistado de daqui a pouco, o deputado Jorge Moraes. Eu não sei se eu chamo ele de pré-candidato, virtual candidato. É o homem que tá forte lá em Cabedelo. Quem sabe pode ser o próximo prefeito da cidade de Cabedelo. Mais um ouvinte, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, boa tarde, pessoal da bancada aí. Rapaz, eu tô com o Fábio, Daqui a pouco a gente A grande imprensa, rapaz, gosta de fazer um estardalhaço mesmo, porque houve aí as prisões aí desse pessoal aí lá em Brasília, né, dos vândalos. Aí a grande imprensa já denominou como terrorista. Terroristas são esses caras que fizeram esse negócio aí nos ônibus ontem de noite. Fecharam a porta mandaram o motorista fechar as portas dos ônibus
deram no motorista, entendeu? Inclusive eu conheço até ele, trabalhei com ele também, deram no rapaz, fecharam tudo, meteram gasolina em tudo e queria queimar todo mundo dentro do ônibus. Aí sim, aí é terrorista. Aí é terrorista. Mas ali era vândalo, ali em Brasília. Mas só que a grande imprensa gosta de fazer estardalhaço nas coisas, tá entendendo? Aí tá aí a situação aí. Aí já aconteceu esse problema aí com o ministro, com esse ministro aí, né? O Queiroga. Assim, Fabão, assim, eu trabalhei com o ministro Queiroga e assim, ele não é assim, essa pessoa que você tá falando não, né? Assim, eu digo assim, né? Pelo menos ele tratava a gente bem. Quando ele vinha pra cá, pra João Pessoa, a maioria dos outros ministros que eu trabalhei junto com o pessoal, como num comboio, pegava a Polícia Federal, era um aparato só. Ele não, ele só vinha só, ele, a comitiva dele, com a guarda municipal, somente, não queria muito estardalhaço não, só esse povo mesmo, entendeu? Ele queria ser discreto ao máximo. Era assim que ele gostava de trabalhar, entendeu? Assim, mas aí é outro dilema, né? Quanto a esse montante de dinheiro, aí o Ministério Público aí vai ver o que foi que houve, né? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Valeu, José Nilton. Eu só disse, não é que eu discordo, eu só acho que esses cabas não são terroristas não, já ouviu, José Nilton? São bandidos mesmo. São bandidos e merecem, sabe, passar um bocado de tempo na cadeia. É por isso que eu acredito que logo a nossa polícia vai colocar a mão nesses bandidos. Logo vai colocar. Eu espero que isso aconteça logo. Pepa, Fábio Augusto, nada de Biló? Hein, Fábio Augusto? Não, Biló ainda não atendeu, não. Tá com o telefone desligado. Coxinha, tenta Biló aí. E Ricardo Coutinho, respondeu alguma coisa, Pepa? Ainda não. Tá respondendo aí. Tá respondendo? Ainda não. Deixa eu colocar o professor Adenilson União Maia. Fala, professor. Você pensa que só quem mata é saudade, professor União? Alô, boa tarde, professor. Boa tarde, amigos da Pop. Um forte abraço. Abraçando o companheiro Fábio Bernardo, meu Fábio Augusto, Petrônio Torres, Rui Dantas, esse quarteto de ouro do rádio paraibano. Lembrando, viu, dia 14 de agosto, na festa dos destaques do ano do esporte paraibano, vamos esse ano trazer gente de toda a Paraíba, o programa F5 da nossa querida Pop FM será um dos nossos homenageados com todas as honras merecidas. E também agradecer a presença da nossa diretora-geral, coordenadora, a jornalista Reni Cláudia, que também será homenageada. Forte abraço para todos vocês. Mas vamos falar, Fábio, de um assunto que você gosta muito, que é justamente os Jogos Universitários Paraibanos, que foram cumpridos com metas positivas, e agora a Paraíba se preparando para disputar os Jogos Universitários Brasileiros. Conversei com o professor Figueiredo, e ele já avisando, atenção Fábio Bernardo, atenção professor União, vamos precisar do trabalho de vocês. Pois é, toda a direção da Federação Paraibana desse Coxa, deixa eu pedir dar um time aqui com o professor Adenilson União Maia, tá falando aqui de Jogos Universitários Brasileiros, porque a gente tá na ponta da linha com o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores em Santa Rita, o Severino Leôncio do Nascimento, popular Biló, presidente do PT. A gente acabou de trazer informação do blog do nosso colega jornalista Maurílio Júnior, de que o ex-governador Ricardo Coutinho teria topado concorrer à Prefeitura de Santa Rita em 2024. Presidente Biló, é fake ou é fato? A informação está correta? É isso mesmo? Ricardo Coutinho topou e o PT de Santa Rita trabalha com essa possibilidade? Presidente, boa tarde, o senhor fala aqui para a Rádio Pop e outras emissoras espalhadas pela Paraíba, presidente. Boa tarde a todos vocês da Rádio Pop, Coutinho, Torre, todos vocês que estão aí nesse programa maravilhoso. A gente vem conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho já há algum tempo na possibilidade dele ser o candidato do Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Rita. E segunda-feira, dia 17, a federação do partido aqui, PT, PV, PCdoB, aqui de Santa Rita, se reuniu e lançou o nome, e reafirmou, né?
essa pré-candidatura do companheiro Ricardo Coutinho agora para 2024, que a gente vê com grande importância para a cidade, a candidatura dele, que vem trazer uma grande construção da melhoria da qualidade de vida para a população de Santa Rita, e vamos construindo, né? Conversando com os companheiros, conversando com os políticos, com a população, e vamos construindo essa candidatura e que vai dar tudo certo, eu acredito. Ô presidente Biló, a pergunta que não quer calar. O próprio ex-governador Ricardo Coutinho, ele já teria sinalizado com a possibilidade, ou isso é muito mais uma ação da federação? Vocês têm conversado com o Ricardo? Ricardo já disse que topa de concorrer à Prefeitura de Santa Rita em 24, presidente? O companheiro Ricardo Coutinho disse que topa fazer o debate político e construir a candidatura. Certo? Ele está disponível. E a partir do dia 8 de outubro, após o Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores, que é realizado em todo o território nacional, a partir daí a gente vamos trabalhar com mais dedicação a essa candidatura aqui na nossa cidade. Presidente Biló, obrigado pela sua participação aqui do F5, informação importante. Santa Rita, terceira maior cidade do estado, terceiro maior colégio eleitoral, e como o senhor lembrou aí, o Ricardo Coutinho foi o campeão de votos na disputa pelo Senado aí na cidade de Santa Rita. Mais informações o senhor vai compartilhando com a gente aqui, viu, presidente? Tá ok, muito obrigado, viu? Estou à disposição. Valeu, Biló! E aí, Pepa Torres? Biló confirmou, rapaz! Olha aí o Biló! Cadê Biló? Biló aí. Valeu! Olha Biló. a cara do Biló, Rui Dantas. E aí, agora? Vai levar a sério, Biló? Mas, olha, eu nunca disse que não levaria Biló a sério. Eu achei engraçado, pedi até, né, perdão pelo nome de um político presente. Biló, mas é tipo de interior. Mandei mensagens aqui para o ex-governador Ricardo Coutinho. Ele visualizou, tá aqui online. Liga pra ele, tá com medo de ligar pro Mago, é? Não, eu nunca tinha medo quando era governador e agora sem mandato. Ricardo Biló confirmou aqui. Biló acabou de confirmar que o nome é você. Pra Santa Rita. Tava desconfiando de Biló. Tá chamando aqui, velho. Tá chamando aí. De repente, ele atende a ligação aí. Mas não faço isso não, não gosto não. Vou botar direto no radão. Eu não gosto não. Porque às vezes o cara tá dormindo, tá alguma coisa. Já deu pra perceber que tá chamando. Enfim, gente, a informação tá confirmada. O presidente do PT de Santa Rita, o Severino Leôncio Nascimento Biló, acabou de confirmar o que está no blog do jornalista Maurílio Júnior. O PT de Santa Rita, a Federação PT, PCdoB e PV, aprovou e trabalha com a possibilidade concreta de Ricardo Coutinho ser o candidato da Federação em 24. Inclusive, Biló disse que Ricardo já topou o desafio de debater essa possibilidade. A figura de proa que eu mostrei a você, postou para mim o seguinte, respondeu para mim o seguinte: o rei não desce degrau. Sou do PT, filiado desde 1996, sou doutor e licenciado da executiva. Biló é um ativo militante em Santa Rita, mas sonhou alto. Cadê o olhar de novo? De novo, pai, a minha velho. figura, não, mas não tá mais no PT, não. Tá licenciado, acabou de dizer. Cadê? Filiado desde 96, filho do homem aqui. Mas... Quer aí, conhece, sabe todos os bastidores. Conhece os porões do PT, desde onda. Conhece os porões. Não, Biló também. Biló tem história. Eu vou dizer novamente, eu acho extremamente viável, plausível a candidatura de Ricardo Coutinho em Santa Rita. Biló não é bilolinha, né, Coxinha? Biló não é bilolinha, não. Muito bem, são 13 horas e 7 minutos na Paraíba. Petrônio Torres, a gente pediu, o Fábio Augusto correu, você disse que é colega dela. A promotora Cláudia Cabral está na ponta da linha e pelo grau de amizade, Petrônio, obviamente, você faz a primeira pergunta à doutora Cláudia Cabral, Petrônio. Doutora Cláudia, boa tarde, bem-vindo ao F5. Obrigado por nos atender. O TAC começa a valer quando, doutora Cláudia? Aqui em João Pessoa. Bem-vinda à Pop FM. Fica à vontade, a Paraíba lhe escuta. Boa tarde à Rádio Pop, ao programa F5, ao meu amigo Petrônio, Rui Dantas, Fábio Bernardo e Fábio Augusto.
O TAC ele foi publicado ontem no Diário Oficial e a partir da publicação começam a correr os prazos e a sua validade. Alguns prazos implementados de imediato em algumas situações e em outras situações até 60 dias e outras o projeto final em até 180 dias. Ô promotora, quer dizer que o TAC, muitos pensavam que valeria para toda a orla de Tambaú e Cabo Branco, mas só aqueles que estão em faixa de areia, é isso? Não, é exatamente. O TAC, ele vale para a orla de Tambaú e Cabo Branco, porém, relativo aos quiosques que estão no calçadão e faixa de areia. As situações do calçadão e faixa de areia. Aqueles bens que são públicos, os quiosques são bens públicos, não se referem a bares particulares, restaurantes particulares da orla, porque ali é particular, é outra legislação, é outro olhar. O nosso TAC refere-se à questão pública. Doutora Cláudia, eu acompanhava pela manhã uma entrevista sua e a senhora deixava muito claro que essa questão do que algumas pessoas vêm levantando, que vai haver desemprego, porque muita gente vai perder o emprego. Eu estava lendo há pouco aqui um levantamento falando que mais de 400 pessoas perderiam o emprego. Tudo isso foi negociado, conversado com as pessoas interessadas, que são os comerciantes daquela região. Não é isso, doutora Cláudia? É isso, foi tudo conversado, foi tudo negociado. A questão ambiental, ela vem regulando todas as situações, ela vem em primeiro lugar. Essa questão de emprego, ela não sofre essa forma que estão falando. Por quê? Porque está sendo oferecido 19 horas de trabalho nos quiosques. 19 horas ininterruptas de prestação de serviço. Então, o que está havendo é tão somente um reordenamento da situação. Não está tendo tirar emprego de ninguém. Muito pelo contrário, a gente sabe que a prestação de serviço hoje de um funcionário de carteira de trabalho assinada no horário noturno, na madrugada, ele é bem mais caro e oneroso do que um que comece durante o dia. Né? Então, são 19 à disposição da prestação de serviço. Doutora Cláudia, em comparação com outras capitais, eu também escutava na entrevista que a senhora concedeu pela manhã, queria que a senhora compartilhasse com os nossos ouvintes, me parece que só São Luís tem um horário mais estendido. A senhora trazia exemplos de Recife, Salvador, e a gente vai ficar na média aqui em João Pessoa, não é isso, doutora Cláudia? Exatamente, a gente está na média das outras capitais. Como eu gosto de frisar, a gente está trazendo interesse público, de bem público, de proteção ambiental, e em sendo assim, nós estamos na média. Como eu dizia, Recife vai até meia-noite, Salvador até as 20 horas, por exemplo, Rio de Janeiro 22 horas. Agora, quando se fala em São Luís, tem que se falar que existem praias que elas têm um zoneamento diferente, que não tem residência, que é uma área exclusivamente turística. Então, é uma condição peculiar diferente. É diferente de uma área de zoneamento diversificada como nós temos aqui, que inclui a área turista e a área residencial. Então, em se tratando das nossas condições de hoje, as demais capitais que tem praia, elas seguem justamente esse horário e alguns até mais restritivos. Promotora, obrigado pela sua participação aqui no F5. Queria convidar desde já a senhora para estar presente aqui nos nossos estúdios na próxima semana, tratando do assunto que é palpitante, é importante por demais para João Pessoa, para o turismo da capital, para o povo de João Pessoa que frequenta a orla de Tambaú, de Cabo Branco. Nossa produção entra em contato com a senhora, se a senhora topar, obviamente, na próxima semana ao vivo aqui. Tá certo, tá combinado. É um prazer falar com vocês, falar com o programa. O Ministério Público desde já agradece e dizer à população que o reordenamento ele vem para somar, ele vem para dar qualidade de vida e proteção ambiental a todos. Muito bem, tá aí. Agradecer a participação da promotora, a doutora Cláudia Cabral, minha xará Cabral. Quem sabe eu sou da família dela também, né, Pedro? Pode ser, né?
Fala tranquilo, explicou É. tranquilo. Ou seja, Gente desmistificou muita coisa do que vinha sendo dita. Aliás, cara, as pessoas precisam levar a política mais a sério, né, pô? Precisam levar a política mais a sério. Porque o terror que se tocou, velho, por isso que eu disse, talvez se tivesse sido convocada uma coletiva antes pra explicar tudo direitinho, nada disso teria ocorrido, né? Vamos ao intervalo? Vamos, deixa eu só Não, a gente vai já começar a falar. Olha o horário que você gosta. Não, mas em respeito a Geórgia, eu não vou nem dizer a hora. Deixa eu trazer uma informação boa aqui, viu? A Petrobras acaba de informar que reduzirá o preço médio do gás natural às suas distribuidoras. O corte por metro cúbico é de 7,1% em relação ao trimestre entre maio e julho, segundo a estatal. Além de funções na indústria e em outros setores, o produto é usado no gás encanado em residências e no gás natural veicular que funciona nos combustíveis. É mais redução, Pepa! Tomara que os empresários cumpram, né? É por isso que você fez o L, Pepa. Tomara que cada vez que tiver notícia boa eu faço o L. Não é verdade? Tem que fazer mesmo. Aliás, rapaz, você viu aquele pastor... Não, aliás, bicho, a gente não tratou, a gente tem que tratar do assunto, trazer alguém do PROCON aqui, o desenrola, sabe? Que vai ajudar em muito a economia do Brasil. Aliás, vamos puxar logo o deputado George Moraes, que também trata do assunto, para esse bate-bola, Rui Dantas. Bora? Pepa, deixa eu só concluir com o professor Danilson União Maia, que a gente interrompeu o áudio dele. Claro. Deixa eu trazer aqui, a gente em seguida, a gente já começa, Rui, batendo papo com deputado, virtual ou pré-candidato a prefeito de Cabedelo, a gente vai saber já. Eu acho que o deputado vai trazer um furo hoje maior que o de Bilon. Será? Deixa eu trazer o professor União, deixa eu trazer do começo, viu, Coxa? Fala, professor União. Boa tarde, amigos da Pop, um forte abraço, abraçando o companheiro Fábio Bernardo, meu Fábio Augusto, Petrônio Torres, Rui Dantas, esse quarteto de ouro do rádio paraibano. Lembrando, viu, dia 14 de agosto, na festa dos destaques do ano do esporte paraibano, vamos esse ano trazer gente de toda a Paraíba, o programa F5 da nossa querida Pop FM será um dos nossos homenageados com todas as honras merecidas. E também agradecer a presença da nossa diretora-geral, coordenadora, a jornalista Reni Cláudia, que também será homenageada. Forte abraço para todos vocês. Mas vamos falar, Fábio, de um assunto que você gosta muito, que é justamente os Jogos Universitários Paraibanos, que foram cumpridos com metas positivas, e agora a Paraíba se preparando para disputar os Jogos Universitários Brasileiros. Conversei com o professor Figueiredo, e ele já avisando, atenção Fábio Bernardo, atenção professor União, vamos precisar do trabalho de vocês. Pois é, toda a direção da Federação Paraibana de Esportes Acadêmicos, o dinâmico presidente e também o nosso presidente da CBDU, Luciano Cabral, que foi também um grande atleta do desporto brasileiro. A CBDU, Fábio, ela foi fundada no ano de 1939 e até hoje ainda presta um grande serviço ao esporte nacional. Paraíba confirmado, presença nos Jogos Universitários Brasileiros, que vão acontecer na bela cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Essa cidade, eu tenho boas recordações dela, porque apitei grandes jogos do handebol brasileiro. E Santa Catarina, né, que durante algum tempo teve um dos melhores handebol do Brasil. Período dos jogos, atenção meu querido Fábio, primeiro período acontece de 8 a 15 de outubro, com as seguintes modalidades esportivas: handebol masculino e feminino e também o voleibol masculino e feminino. Depois já vão para o segundo período, que acontece de 15 a 21 de outubro, que é o basquete e o futsal. São equipes das universidades brasileiras que estarão disputando. Então vai estar presente as universidades e faculdades aqui do estado da Paraíba, que foram campeãs dos jogos, tão bem organizados pelo excelente presidente, nosso grande desportista, ele que foi um dos grandes técnicos do voleibol
brasileiro e paraibano, nosso querido professor Figueiredo. Então, portanto, destaque maior para a nossa querida CBDU, preparando mais uma vez nossos Jogos Universitários Brasileiros, que vão acontecer em outubro na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, meu querido Fábio Bernardo. Um abraço! Abraço, professor Adenilson União Maia. Como é que Alex Filho fala? Professor Adenilson, como é? Professor Pelé União. Professor Pelé União. Olha, são 13h18. Deixa eu pedir um minutinho aqui ao deputado George Moraes, porque o nosso querido Rick Jansen, da Rádio Caro FM, nosso parceiro, passou uma mensagem assim: precisa entrar no ar que eu tenho informação importante. Rick Jansen, direto de Soledade. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Fábio. Feliz em falar contigo, né? Uns dias que você passou ausente, com problema de saúde na família. Desejar pleno restabelecimento a Juliana também, né? E abraçar a Pepa, abraçar a Fábio Augusto, Luciano Coxinha, Rui Dantas. Fábio, para vocês, talvez vocês não estejam sabendo ainda, né? Mas eu tenho aqui uma notícia para dar a vocês em primeira mão para o F5 da Rádio Pop. Olha, acaba de ser cancelada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a festa do Bode na Rua de Gujão. Toda a programação estava toda pronta, como vocês sabem, mas após queda de receita, a festa do Bode na Rua lá em Gujão foi cancelada por determinação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O prefeito Zé Elias anunciou no dia de hoje, em uma entrevista exclusiva no Cariri, o cancelamento da edição 2023 do tradicional evento, o Bode na Rua. De acordo com o prefeito, Fábio, o cancelamento do evento se deu após ele atender a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Nos últimos meses, os municípios brasileiros vêm sofrendo seguidas quedas nas receitas. E agora, no mês de julho, o município de Gujão sofreu uma queda muito grande na receita, o que de fato inviabiliza a realização do Bode na Rua, como constatou o Tribunal de Contas. Mas o prefeito Zé Elias afirmou que o cancelamento se deu após uma determinação do Tribunal de Contas e ainda listou alguns fatores como pagamento dos servidores, manutenção de serviços que são essenciais para a população de Gujão. Segundo o prefeito, essa determinação do tribunal vai ser cumprida, onde ele não pode jamais deixar de priorizar o pagamento dos servidores, que são pais e mães de famílias da cidade de Gujão, e é prioridade para a gestão. Além de tudo, no momento difícil que todos os municípios vivem, nossa medida essencial é garantir a compra de medicamentos para a população, realização de exames, atender a população mais necessitada, projeto de construção de casas populares que a gestão vai iniciar, entre outras ações que são de fato prioridades para o município. No final da entrevista, Fábio, o prefeito Zé Elias ainda garantiu que após essa crise ser cessada, a gestão vai realizar uma das maiores edições do Bode na Rua que Gujão e todo o Cariri, Curimataú, Seridó, Borborema já viu. Não tenha dúvidas, ele diz, que após essa crise financeira ser cessada, nós vamos realizar uma das maiores edições do Bode na Rua de Gujão. Rick Jansen, da Rádio Caro FM, para o F5 da Rádio Pop. Um abraço a todos da equipe. Valeu, meu querido Rick Jansen. Abraçar todo mundo que nos acompanha no Curimataú, no Seridó da Paraíba, pelas ondas da Caro FM, também a São Vicente e também a Rádio Olivedos FM. Pepa, não vai ter F5 na estrada no Bode da Rua. Pois Pepa já tava rapaz. doido pra comer o bode lá, né? Já, um bodezinho com cuscuz de manhã cedo. Bom de verdade. Bom de verdade. Mas vamos lá um dia, lá em São Vicente, lá na casa da vice-prefeita. Estamos convidados. O meu bode é a galinha. Exato. 13h22 na Paraíba, seu Rui Dantas. A primeira pergunta para o deputado virtual, pré-candidato a prefeito, cabe dele, é sua, seu Rui Dantas. Não, cumprimentar o deputado George Moraes e perguntar para ele qual é o balanço desse primeiro semestre das atividades dele na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Rui, Fábio, Petrônio, Fabão, a todos que fazem o programa F5, a todos os ouvintes.
E o balanço desse primeiro semestre é extremamente positivo, Rui. Meu primeiro mandato, claro, um período natural de adaptação, de adequação, de aprendizagem mesmo, com muita humildade, mas também podendo ali participar ativamente das atividades. Atividades intensas, como vice-líder da oposição na Assembleia, membro titular de comissões importantes, como a Comissão de Orçamento, Tributação e Transparência. Inclusive, uma das principais atividades do colegiado nesse primeiro semestre foi a aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada por unanimidade da Assembleia. Isso mostra que foi um trabalho bem conduzido pela Comissão de Orçamento, da qual faço parte. Membro da Comissão de Educação, como professor universitário que sou, principalmente também nas frentes parlamentares que presido, que foram criadas através de minha iniciativa, do mercado imobiliário. O Rui, que é um entusiasta, um conhecedor profundo dessa área e sabe da importância que a construção civil, que a profissão dos corretores de imóveis, todos eles que participam ativamente dessa atividade econômica, que é uma das mais importantes do Brasil e da Paraíba. Discutimos o Minha Casa Minha Vida, programa habitacional que há poucos dias passou a vigorar com inovações. Trouxemos aqui o senador Efraim Filho, que foi um dos relatores dessa medida. Frente Parlamentar do Agronegócio, outro setor que defendemos, que acreditamos, quem produz, quem gera emprego, quem gera renda. Então também um passo importante. Da mobilidade urbana, como ex-secretário aqui da CEMOB João Pessoa e Cabedelo, e também da infraestrutura energética, como ex-diretor da Companhia Paraibana de Gás. Então tive a oportunidade, Fabão, de, através das minhas experiências pessoais, profissionais, trazer um pouco disso para a Assembleia, e eu tenho certeza que após superado aí esse primeiro período de adaptação, esse segundo semestre terá muito mais resultado, terá muito mais ações concretas, efetivas do deputado estadual George Moraes em favor da Paraíba. Vou fazer só um registro aqui, Fábio, com sua permissão. Eu acho que a Assembleia tem hoje uma divisão assim, uma representatividade muito boa dos diversos segmentos da sociedade. Se nós observarmos, nós temos porque sempre foi a maioria dos deputados ligado ao interior do estado. E aí, ligado aos municípios, você tem as pautas municipais. Então, as pautas, às vezes, que interessavam, por exemplo, a um desenvolvimento mais macro, mais amplo, a empreendedorismo, faltava isso na Assembleia. Mas desde a legislatura passada, com a chegada de Eduardo Carneiro, com o trabalho, por exemplo, ali de Ranieri Paulino em alguns momentos, e agora com a chegada do deputado George Moraes, você tem ali um espaço do empreendedor. E quando eu falo do empreendedor, eu não estou falando do mega empresário, não, que já tem gente para defendê-lo. Eu falo do pequeno e do médio. A deputada Poliana, a ex-deputada Poliana, que é a secretária de Desenvolvimento Humano, dizia aqui essa semana que o governo federal começa a pensar no programa para ir tirando gente do Bolsa Família e colocando no empreendedorismo, porque já há estudos mostrando que é preciso fazer esse trabalho. Então, eu gosto muito desse espaço que hoje a Assembleia da Paraíba tem para receber os empreendedores. O deputado Jorge falou em corretores de imóveis. Sabe quantos corretores de imóveis tem hoje registrados no Cresce? 10.500, algo assim, mais de 10 mil. Mais de 10 mil corretores. E empresas de outros estados, hoje chegando aqui, a Pernambucana, que tem mais de 40 anos de a Moura do B. Moura do B, veio para João Pessoa, já está com 2 megas empreendimentos. Que vai subir, que a gente, na linguagem popular, a Moura do B chega para subir o sarrafo da construção civil, porque é bom você ter um concorrente da altura da Moura do B, né, para poder as construtoras aqui melhorarem ainda mais. Nós temos excelentes construtoras, nós temos excelentes arquitetos. Eu vou citar aqui só 2 deles, Leila Azuis e Paulinho Macedo, são 2, Germano Romero, já ia falar 2, já estou em 3. Mas, quer dizer, nós temos gente demais competente nessa área e é preciso que o poder público também olhe nesse aspecto para a gente pensar macro.
E aí, pensando macro, eu disse que eu ia falar pouco, mas eu estou falando muito. Ontem eu estava recebendo um grupo de empresários de Minas Gerais e eu discutindo com eles a história da Orla, que a gente estava debatendo. E eles me fizeram um convite, Rui, eu vou lhe convidar para você ir conosco em agosto para Belo Horizonte, para a gente apresentar as soluções que a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito para pegar aqueles bairros que estão sendo destruídos ao longo do tempo por conta do centro, porque da mesma forma que os centros históricos no mundo inteiro eles se degradam, alguns bairros também vão perdendo o ritmo de crescimento e desenvolvimento. Tirar das zonas, das áreas badaladas da cidade e levar para as áreas que estão despovoadas. Exatamente. E aí, aquilo que eu venho defendendo aqui, olha, gente, a orla é para ser vivida de dia. Eu acho que o Ministério Público está absolutamente correto em relação a isso. Agora, e a turma que gosta da boemia à noite, de um bom bar, de um bom vinho, de um bom, sei lá, tem que ir para algum lugar. Então, cabe à Prefeitura, eu acho que o erro da Prefeitura foi esse, deveria ter tomado uma decisão aqui e já anunciado qual é a alternativa, que é o caso que lá em Belo Horizonte tem. Tem o bairro de Santa Teresa, que eu vou conhecer, e o bairro de Buritis, leva o Pepa que são são vai ser muito alternativas virote, aos bairros congestionados. Lourdes é congestionado, Savassi é congestionado, quer dizer, são bairros como Cabo Branco, Manaíra e Tambaú que são congestionados de opções. Então você tem João Pessoa, o centro histórico ali, depois que eu fiz o comentário aqui, recebi várias ligações. Uma delas tem várias festas temáticas que ocorrem no final de semana no centro histórico de João Pessoa bombando. Mas o que é que não tem lá? Segurança. O que é que não tem lá? Iluminação. O que é que não tem lá? Infraestrutura. A iniciativa privada, deputado George, já está lá. Agora, o que está faltando? O poder público fazer a sua parte. Por isso que eu lhe felicito muito. Fico muito feliz em ter um jovem como George, com a cabeça do futuro, os pés no chão, ao lado de outros colegas dele lá na Assembleia, pensando no empreendedorismo, que é isso que vai fazer a Paraíba crescer. Agora, o Rui, Fabão, os Fábios, né? Deputado Jorge, o ouvinte deve estar pensando, deve estar analisando, raciocinando. O que é que tem a ver a Assembleia com, por exemplo, corretores de imóveis? Eu soube que esse ano o senhor já fez algumas sessões, levando vários corretores, vários construtores. Como é que está essa construção dessa comissão que o senhor está presidindo? Qual é o objetivo dela? A Assembleia Legislativa tem tudo a ver, Petrônio, não apenas com corretores de imóveis, mas com toda e qualquer categoria com atividade econômica, né, que, claro, sobrevive ali do seu próprio esforço, do seu próprio mérito, mas que um empurrãozinho do poder público, boas medidas legislativas para tornar saudável o ambiente de negócio, para que eles possam trabalhar com segurança jurídica, e nós, legisladores, temos nossa participação nisso, para que possam trabalhar com garantias, com tranquilidade, isso possa acontecer. A Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário, por exemplo, surgiu de uma conversa. Em novembro, eu recém-eleito, meu amigo Bira, junto com Glauco Moraes, fazem parte da diretoria executiva do Cresce, me convidaram lá em meados de novembro, e assumi o compromisso, assim cumpri, fizemos a sessão de instalação, fizemos reunião com toda a sociedade civil, repito, desde grandes construtores estiveram na sessão que nós convocamos, pequenos construtores estiveram presentes, Petrônio, para você ver que é uma frente parlamentar, Fabão, que quer pensar a Paraíba, independentemente de cor ou bandeira partidária. Esteve presente Emília Correia Lima, representando o estado da Paraíba, era diretora-presidente da SEAP, mesmo a sessão tendo sido convocada por um deputado de oposição, e agradeci mais uma vez, Emília, que é uma referência na área de habitação popular. Estiveram presentes Socorro Gadelha, secretária de Habitação de João Pessoa, José William Montenegro, secretário de Planejamento de João Pessoa, presidente do Sinduscom, presidente do Cresce, trazendo, repito, um dos relatores que era Efraim Filho. Apontamentos foram feitos e ele pôde, no Congresso Nacional, gerar mudanças no texto, Nasceu Minha Casa Minha Vida,
para diminuir o déficit habitacional na Paraíba, que hoje é estimado em mais de 150 mil residências. Né? São 10 bilhões de reais, se a memória não me falha, apenas para esse primeiro pacote do Minha Casa Minha Vida. 150 mil é do Estado? 150 mil Estado. Brasil, se a memória não me falha, são mais de 2 milhões de residências de déficit habitacional. E João Pessoa tem esse recorte? Eu não tenho, Rui, não tenho esse dado por município. Então, você veja que a construção civil na Paraíba, dados do Sinduscom, empregam diretamente 40 mil pessoas. No Brasil, se a memória não me falha também, são 2 milhões e 500 mil pessoas trabalhando ali com carteira assinada no setor da construção civil. Então, a Assembleia, o Poder Executivo, tem que estar junto desse povo, desses empreendedores. Rui fez aqui a referência ao meu colega, meu amigo Eduardo Carneiro, que também na frente parlamentar do cooperativismo, ou seja, aqueles que se unem, se auxiliam, se ajudam em torno de um objetivo comum, repito, que é melhorar o ambiente de negócio para todos. Muito bem, são 13h34, deixa eu registrar aqui a audiência do nosso Albemar Santos, o Tanque, Geraldo Moreira, o Geraldão, o Tanque estava em Nova York, era? Ele está em New Jersey. Ele está acompanhando aqui, ele está em New Jersey. Fez questão de mostrar. Quero mandar um abraço para ele. Ele está YouTube. lá visitando o netinho dele com sua esposa, com seus familiares, está cumprimentando o deputado Jorge Moraes. Valeu, Albemar Santos. Eu quero entrar já na discussão política, mas chegou uma pergunta aqui de Joalisson. Jorge, eu acho que você pode nos ajudar, porque é um assunto que corriqueiramente se debate aqui no programa. Pegando a sua experiência de ex-presidente da PBG, Jorge. Dá para explicar por que o gás natural, o gás veicular aqui na Paraíba é bem mais caro do que o vendido em Pernambuco? Tem uma explicação lógica? Porque Joales perguntou aqui, mas de vez em quando tem gente que liga para cá. O gás lá em Pernambuco é bem mais barato que na Paraíba. Tem explicação, Jorge? Olha, Petrônio, Fabão, fui presidente da Companhia Paraibana de Gás por 4 anos e meio. É uma sociedade de economia mista de muitos profissionais, todos eles competentes, e até hoje tenho muitos amigos, muitas amigas nessa questão do preço, né, dos combustíveis de modo geral, e o gás natural, que é derivado, oriundo do petróleo, não é diferente, sofreu bastante com essa oscilação, com essa volatilidade, né, que foi marcada aí nos últimos anos, né? A tendência é que haja aí uma estabilização maior, e o gás é motor, né? É combustível importante para indústrias, Fábio, como indústria cerâmica, indústria de bebidas, indústria de alimentos, né? Na indústria cerâmica, por exemplo, quase 1/3, Rui, do processo produtivo, o preço é formado quase 1/3 apenas pelo preço do gás. Você vê a relevância, né, que isso tem. E o preço do gás, né, hoje com a tendência, Fabão, vocês acompanharam isso na imprensa, de uma abertura maior do mercado. Antes a Petrobras era a supridora única, né? A Petrobras, repito, mandava e desmandava no mercado, então ela que regulamentava todas as regras. Hoje, com a abertura do mercado, você já tem produtores independentes, e aí você tem a capacidade da PBGás ou da Copergás em Pernambuco, da Algás em Alagoas, negociar diretamente, né, com esses supridores, né? Confesso que nos últimos anos aí não venho acompanhando a diferença, mas uma delas tenho certeza, é a diferença de imposto estadual, né, que no estado de Pernambuco é inferior ao do estado da Paraíba. Muito bem. São 13h37. E além disso tem um outro problema. Pernambuco consome muito mais que a Paraíba, e aí é aquela história. O poder de compra e de barganha da Companhia de Gás de Pernambuco é muito maior, do que o nosso. Pernambuco tem um baita de um porto que é o porto da Paraíba, é a garagenzinha do porto de Pernambuco. Se a memória Rui tem total razão, né? Claro que a demanda é muito maior, e o poder de você negociar ali o preço da molécula influencia. Na minha época, a Paraíba, isso estou falando de dados de 2018, né? Claro, a situação é outra, totalmente diferente. Paraíba consumia em torno de 250 mil a 300 mil metros cúbicos de gás natural por dia,
e Pernambuco se aproximava aí de 1,5 milhão, ou seja, quase 5, 6 vezes a mais. Isso, se a memória não me falha. Muito bem, são 13h38, a gente precisa ir para o intervalo comercial, para na volta a gente falar muito sobre política, Cabedelo, União Brasil vai permanecer na oposição ao governo do Estado, nacionalmente, ganha novo ministério, como é a relação com Lula. Mas antes do intervalo comercial, a gente solicitou a participação do secretário de Segurança da Paraíba, o delegado Dr. Jean Nunes, para repercutir o crime ocorrido ontem lá no bairro Padre Zé, onde um ônibus foi incendiado. E o secretário está na ponta da linha, vai dar uma atualização, dar um F5 do que está sendo feito pela polícia, pelas forças de segurança da Paraíba. Secretário Jean Nunes, obrigado, boa tarde, seja muito bem-vindo à Rádio Pop. Secretário, sobre a ocorrência ontem relativa ao incêndio do ônibus, quais foram as providências das forças de segurança até agora? Desde o fato ocorrido, as polícias intensificaram o policiamento nas áreas possíveis que podem ter relação com esse fato. A Polícia Civil também iniciou a investigação de imediato, a perícia foi realizada, as vítimas foram submetidas ao atendimento médico e também periciadas. Então as providências estão sendo adotadas e a polícia vem fazendo um trabalho importante junto com a Força Tarefa, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, e nós trataremos esse caso também com a Força Tarefa em conjunto, para que a gente possa chegar num diagnóstico mais preciso, identificando os autores desse crime e evitando que outros possam acontecer aqui no Estado. Essa força-tarefa atua diretamente nesse tipo de violência, Exatamente, força-tarefa de combate e repressão ao crime organizado e a crimes violentos. Então ela tem também esse papel, foi criado em parceria com o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança do Estado. Esse trabalho já vem sendo feito desde o ano passado e a gente vai aprimorando. Muitas operações já foram realizadas, prisões, apreensões de arma e de droga. E esse é também um caso que terá a atenção da Força Tarefa em conjunto com todos. E a Polícia Civil está atuando e a Polícia Militar diretamente nessa questão para identificar essas pessoas que causaram esse incêndio ontem? Exatamente, procurando, identificando, colhendo informações e subsidiando a Força Tarefa com esse trabalho para que a gente possa dar uma resposta rápida. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada
pedacinho do sertão. Puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas. 1h43, Fabião. Tá bom. Vamos pro moído da política? Fábio Augusto, você que gosta de moer. A cunha aí, não, a cunha aí. Longe de mim, Fábio, gostar de moer não. É porque eu trago umas informações aqui, trago alguns questionamentos, deputado. Seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. É porque eu acho que a forma como o seu aliado lá, o prefeito de... Como é o nome dele mesmo? Vitor Hugo trata as questões políticas, é que ele praticamente é o dono da cidade lá. E eu acho que em política cada eleição é diferente. Até onde eu aprendi, até onde eu pude acompanhar algumas eleições nessa minha trajetória aqui no jornalismo político, cada eleição a gente analisa de uma forma diferente. E eu acho que a candidatura em que o governo do estado está de olho, está uma cidade que o governo do estado está de olho, que eu acho que há muito tempo eu não vejo o governo dizer, opa, vamos botar Cabedelo como prioridade. Tem que ser respeitado. Porque João Azevedo é um governador bem avaliado. Bem avaliado. E quando ele colocar a estrutura do governo, colocar seus aliados, de fato, quando entrar de fato, o cenário político é hoje. Hoje o cenário ali em Cabedelo é muito favorável para o Vitor Hugo. E ano que vem já é diferente, já pode ser um ano diferente. Então, o que eu venho trazendo aqui no F5 é isso. É que o prefeito tem que ter um pouco mais de cautela. Calma, Vitor Hugo, vamos com calma. Não é assim não. Mas, de toda forma, é o principal liderança lá de Cabedelo, incontestável isso aqui é incontestável. Mas eu lhe pergunto, como é que o senhor, até praticamente ano passado, nunca tinha exercido um cargo eletivo, foi eleito deputado e agora já se coloca aí como, já está sendo ventilado, como pretense candidato a prefeito de uma cidade tão importante em Cabedelo. Como é que o senhor tem acompanhado, está se preparando para tudo isso, deputado? Olha, Fábio, eu concordo com você quando disse que o cenário na cidade de Cabedelo é muito favorável ao grupo liderado pelo prefeito Vitor Hugo. Tanto é verdade, né, que o próprio PSB ele deseja impor, exigir, obrigar uma aliança do PSB com o grupo de Vitor sob a alegação de reciprocidade que Vitor teria que apoiar o pré-candidato Ricardo Barbosa, né? E quando na verdade essa aliança existente entre União Brasil, do qual sou filiado, do qual o Vitor é o vice-presidente estadual, ela foi construída há muito tempo, a várias mãos, né? Efraim Filho foi o então deputado federal que mais trouxe recursos na história de Cabedelo, foram mais de 12 milhões de reais, eu tenho certeza que nos 8 anos de Senado muito mais recursos chegarão. Mas enxergo isso como governador, por exemplo, mesmo nas suas palavras bem avaliado, Fábio, ficou em terceiro lugar na eleição para governador no primeiro turno em Cabedelo. No segundo turno, Pedro Cunha Lima teve a vantagem de 9 mil votos em relação ao governador João Azevedo. Mas não vamos por aí não, porque então, o candidato de Vitor ficou em quarto lá, que foi veneziano, né? Então nesse sentido, que eu coloco mais uma vez, são números que ratificam aí a sua posição, Fábio, de que o grupo liderado por Vitor, pela sua boa avaliação, pela sua boa administração, pela sua gestão de resultados, por ter tirado Cabedelo das páginas policiais e ter colocado na vitrine da administração, e eu me coloco, fiquei muito feliz e orgulhoso de ter sido lembrado por ele como um dos seus possíveis sucessores. Estou pronto, estou preparado. Dos requisitos que Vitor sempre coloca
é de que ele deseja ver à frente da Prefeitura de Cabedelo alguém com um perfil de gestor, e nisso, aos meus 42 anos, exercendo o meu primeiro mandato de deputado estadual, eu me preparei para tal missão. Eu sou professor universitário, sou advogado, já fui superintendente da Companhia Paraibana de Gás, gestor das pastas de mobilidade de João Pessoa e de Cabedelo. Então eu tenho certeza que sob o comando de Vitor Hugo, claro, e eu tenho certeza que ele escutando os seus parceiros, do qual faço parte aí, escutando o Messinho Lucena, escutando o presidente da Câmara, André Coutinho, esse grupo unido, tenho certeza que independentemente do nome, não perderá a eleição em 2024. Ô, George, essa decisão acontece quando? Né? Se falou muito numa reunião recente do prefeito Vitor Hugo com o prefeito Cícero, com o Messinho. Messinho deu entrevista a gente, Messinho, ex-vice-prefeito de Cabedelo, atual deputado federal, concedeu entrevista a gente aqui e praticamente descartou a possibilidade, embora tenha muita vontade. Quando é que o grupo de Vitor bate o martelo e coloca o bloco na rua? Palavras do próprio Vitor, né, que será em meados de dezembro para janeiro. Eu acho que é um momento propício, né? Cabedelo, que é a capital do verão brasileiro, não só a Paraíba, mas muitos turistas se mudam para Cabedelo ali no período de verão, onde tudo acontece com a efervescência própria dessa época do ano. Acredito que é um momento oportuno, terá tempo suficiente para o escolhido ou a escolhida pensar a campanha em 2024. Eu estou focado lá no meu trabalho na Assembleia, assim permanecerei por todo esse semestre. Em 2024, se o meu nome for aquele escolhido pelo grupo, aí sim é hora de pensar em campanha política. Ô, deputado, o senhor coloca grupo, quem seria o grupo? O presidente estadual do União Brasil, o senador Efraim Filho, o vice-presidente do União Brasil, o prefeito Vitor Hugo. Quem mais compõe esse grupo que o senhor se refere? O deputado federal Messinho Lucena, né, que foi vice-prefeito do município de Cabedelo. O atual presidente da Câmara Municipal, filiado à União Brasil, André Coutinho. Recentemente, Vitor anunciou o apoio do Partido Solidariedade, do Partido Liberal, do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, Vitor vem aglutinando, juntando todos aqueles que desejam, tenho certeza que em conformidade com o pensamento da população, dar continuidade ao que está dando certo. Se Cabedelo está no caminho certo, não há razão para mudar. O deputado Jorge Moraes, o senhor na Assembleia Legislativa da Paraíba é liderado pelo deputado Valber Virgulino, que é o líder da bancada de oposição. E, ao mesmo tempo, Valber Virgulino tem demonstrado praticamente diariamente que quer disputar a Prefeitura de Cabedelo, inclusive com críticas que muitas vezes, a meu ver, partem para o campo pessoal contra o prefeito Vitor Hugo. Como é que o senhor lidar com essa situação? Lá na Assembleia está do mesmo lado de Valber Virgulino e corre o risco de ter que disputar a Prefeitura de Cabedelo contra ele. Olha, Fábio, com muita tranquilidade, porque eu sei separar as realidades e peculiaridades e características próprias de cada município e do Estado. Eu sou vice-líder da oposição, da qual o Valber é o líder, né, em relação ao governo João Azevedo, ponto. Então, no município de Cabedelo, o Valber sabe da minha posição, e nós respeitamos a autonomia, a independência, diferentemente, por exemplo, como eu citei, do PSB, né, que quer goela abaixo impor uma aliança em Cabedelo, como se Cabedelo fosse um apêndice, um anexo, um penduricalho de João Pessoa. Nós não tratamos, Cabedelo tem sua autonomia, as lideranças devem ser respeitadas sim, tá? Então conseguimos separar, repito, tanto eu como o Valber com bastante tranquilidade. A oposição que fazemos, fiscalizadora, responsável, buscando melhorias, eu tenho certeza que o estado da Paraíba ela pode melhorar em áreas como a educação, como a mobilidade urbana, como na segurança, como no trato ao servidor público, já que a database até o presente momento não foi cumprida. E repito, as divergências, né, pelo fato dele ser líder e eu vice-líder, nós não concordamos em tudo,
nem divergimos em tudo. Isso é natural e, repito, a gente tem que ter a maturidade necessária para saber separar isso. Ô, deputado, já tem algum critério do grupo que o senhor falou que vai indicar o nome, provavelmente do União Brasil ou do PP, Mercinho, afiliado ao PP? Creio que Mercinho está fora dessa. Acho que a disputa aqui é entre o senhor e André Coutinho. Vai ser pesquisa, vai ser uma decisão ali do grupo com o peso final, claro, do prefeito Vitor Hugo, que vem comandando todo esse processo. Aliás, fazer um parênteses aqui, a habilidade de Vitor Hugo, né? Ele conseguiu trazer, Rui Dantas, um aliado da hora de João Azevedo, que tem seu candidato lá em Cabedelo, que é o presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa, trouxe Eduardo Carneiro, que é da cozinha, entre aspas, do governador João Azevedo. E ainda deu um cangapé em Valber Virgulino quando trouxe o PL, Exatamente. Né? Ele conversando muito com a Efraim Moraes pai, aí ele está aprendendo. Mas já tem um critério, deputado, ou não? É pesquisa, enfim. Eu topo todo e qualquer critério, sabe, Petrônio? Seja pesquisa quantitativa, qualitativa, repito, se for esse da palavra, da boca do próprio prefeito, foi dito que ele deseja alguém com um perfil de gestor, alguém que seja preparado para administrar bem a cidade e trazer resultados. Então, se a pesquisa for qualitativa, eu tenho certeza que me encaixo perfeitamente nesse perfil. Se for quantitativa, tive minha votação lá em Cabedelo, também sou morador de Cabedelo. Quantos votos em Cabedelo? Tive 651 votos na minha primeira eleição em Cabedelo. Conheço o perfil de Vitor Hugo administrar, fui secretário de mobilidade por 1 ano. Sou morador de Cabedelo, diferentemente de outros pré-candidatos que terão que transferir o seu título e chegar de paraquedas lá em Cabedelo, que não conhecem a realidade da cidade. Eu sou morador da cidade há mais de 1 década, ali em Ponta mais de 10 anos? Sim, em Ponta de Campina. Meu domicílio eleitoral é em Cabedelo, não vou precisar transferir nem minha residência, nem meu título de eleitor para o município de Cabedelo. Então, se quiser discutir, debate público para a gente pensar a cidade, também topo, também estou dentro. E eu tenho certeza de que aos 42 anos, repito, eu estou mais do que preparado para ser gestor dessa cidade tão importante. Eu já disse aqui há mais de mês, acho que 2 meses mais ou menos. O martelo já foi batido e o nome é Jorge Moraes. Eita, é isso mesmo? Eu tá dando uma de vovó. Tá dando uma de Biló. Não, tá dando. Tem uma aparecendo uma. Pensei que você tava dando uma de Biló. A falar em Biló, tem uma novidade aqui, já, viu? Tem. Gel, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você falou aí a questão da reciprocidade, né? Há um questionamento por parte do PSB, sobretudo do deputado Ricardo Barbosa, que pleiteia seu candidato a prefeito de Cabedelo pelo PSB, que o prefeito Cícero Lucena deve apoiar a candidatura do PSB lá porque apoia João Pessoa. Em relação à União Brasil, já é prego batido, ponta virada, União Brasil apoia a reeleição de Cícero ou também depende da reciprocidade lá na cidade de Cabedelo? Não tem prego batido e ponta virada nenhum aqui do União Brasil em João Pessoa. Inclusive nós passamos por uma reestruturação do diretório municipal, atualmente liderado por André Amaral Filho, ex-deputado federal, e ele saberá conduzir, repito, foi nos últimos 20 dias que ele assumiu, e os primeiros passos serão dados para que a gente possa discutir João Pessoa. E é um argumento lógico, sabe, bastante plausível, Fábio, que a gente vem repetindo e que eu tenho certeza que vocês, analistas políticos, compreendem muito bem. 2022, Efraim Filho, candidato a senador. Quem votou em Efraim aqui em João Pessoa? Cícero votou em Poliana. Sim. Nilvan Ferreira votou em Bruno Roberto. Ricardo Coutinho era candidato ao Senado. Cida Ramos, Luciano Cartacho também não votou, Valber Virgulino não votou, Sérgio Queiroz era candidato, enfim, todos os nomes hoje aventados como possível candidato ou candidata a prefeito de João Pessoa, nenhum deles nos emprestou esse apoio, e mesmo assim, mesmo sem o apoio, repito, de nenhum dos grandes players, Efraim teve 70 mil votos em João Pessoa.
né, que mostra a força do trabalho dele, o reconhecimento da população. Então nós temos aqui um cenário de autonomia, de independência, repito. Pode ter candidatura própria aqui? Podemos ter candidatura própria. Nós temos pode ir para a oposição? Até março, né, para prazo de filiação. Pode ser que até lá nós consigamos aí, trazer algum quadro, assim como existe um cenário muito positivo para que em Campina Grande nós possamos trazer Bruno Cunha Lima, assim como em Souza existe um cenário muito positivo, né, de que o pré-candidato Gilbertão possa se filiar à União Brasil. Então aqui em João Pessoa, repito, temos prazo, estamos discutindo isso, e repito, diferentemente da tese aventada por outros, a gente não cobra recíproco, nem Cabedelo ou João Pessoa, ou Souza ou Catolé do Rocha, não importa, não faz parte de um pacote fechado não, sabe, Petrônio? Não faz parte, repito, de um mesmo produto. Toda cidade tem suas características, suas peculiaridades e nós sempre respeitamos isso no União Brasil. E em Santa Rita, a União vai de quem? Olha, em Santa Rita, né, existia uma aproximação agora recente, né, do senador Efraim Filho com o prefeito Emerson Panta. Estiveram juntos no São João, né? Estiveram juntos no São João. Efraim destinou, se a memória não me falha, R$350 mil para o município de Santa Rita. Tem a doutora Jane, que é minha colega lá na Assembleia. Então, em Santa Rita existe esse fato novo, né, que poderá levar aí a uma possível união. Não sei se o deputado George falou em relação a Ricardo Barbosa, mas a assessoria dele me mandou aqui, ó. O deputado Ricardo Barbosa tem domicílio eleitoral em torno de 20 anos em Cabedelo. Quase 20 anos. Não sei se o senhor falou em relação a ele. O senhor disse que tem gente que vai ter que transferir, mas Fernando está atento aqui, que trabalha com o Ricardo Barbosa. O deputado, de 0 a 10, qual a chance de Bruno ir para o União Brasil? Bruno Cunha Lima. E de 0 a 10, qual a chance de Efraim ser candidato a governador em 2026? Olha, Bruno, ele terá... O PSD ele deixa, né? No PSDB ele foi praticamente expulso, né? PSD. Do PSD ele foi praticamente expulso do PSD. A vinda de Gilberto Kassab, presidente nacional, né? Quando ele, de viva voz, disse que o comando do PSD é da senadora Daniela Ribeiro, que faz uma ferrenha oposição a Bruno Cunha Lima, né? Desde o ano passado, quando o PSD estava nas mãos do deputado federal Romero Rodrigues, e mais uma vez foi puxado o tapete dele. Então, acredito que Bruno, no União, ele tem todo o cenário positivo, terá paz de espírito, terá segurança jurídica praticamente, estará ao lado de aliados, que assim como ele foi correto e leal na eleição de 2022, fazendo ali, trabalhando fortemente. Efraim Filho foi o senador mais votado de Campina Grande em 2022. Lealdade se paga com lealdade. Nós iremos lá para Campina Grande. Esteja ele no União ou não, espero que sim, né? Ele terá ali no União, repito, toda a tranquilidade necessária, estrutura partidária e tempo de televisão, mas nós estaremos lá pedindo voto para Bruno Cunha Lima. Quanto? 0 a 10. Então, 0 a 10, olha, eu vou chutar aqui um 9. Eita, olha aí, manchete. 9 para Efraim ser candidato a governador. Não, de Bruno. Eu queria saber de Efraim, rapaz. 26. Agora. 26. Não, eu quero escutar de George. E aí, George? 0 a 10. Você não viu, não? Ele disse, não. 0 a 10, 0 a 10. Não, esse chutômetro aí para 2026, eu só me arrisco após o resultado das urnas de 2024. Antes de 26 tem 24. Tem gente discutindo 26, né? Então é você atropelar o processo, entendeu, Fábio? E não é você se esquivar, fugir de uma pergunta, é você ter a sabedoria necessária, é você ser realista, isso nós somos pragmáticos. Rui falou aqui de Efraim Moraes, né? E graças a Deus tive um bom professor, um estrategista, né? Tem ainda, né? Nós o aconselhamento dele diário e o amor e o carinho, né? E nós aprendemos isso. Você não adianta sonhar, seja senador, seja governador, seja deputado federal, em 2026, se você não se sair bem nas urnas em 24, vai ser a tua base, certo? Vai ser teu alicerce, né?
Hoje nós temos 29 prefeitos e prefeitas filiadas no União Brasil. Somos o segundo, Petrônio. Depois do PSB, o que é natural pela força do governo, tem 72, se eu não me engano. Tá? União Brasil está à frente do Republicanos. União Brasil está à frente do PP. União Brasil está à frente de todos os outros, do PL, enfim, PSDB. 29. Tá? Recentemente filiamos o prefeito Eudim de Riacho dos Cavalos. Tá? Então nosso planejamento é fortalecer o partido, sairmos fortes em 24. A partir daí, aí depois vocês me convidam de novo e aí eu respondo aí, eu vou cravar esse número na próxima. E de 0 a 10 para ser o candidato a prefeito Cabedelo? Olha, se for da minha vontade pessoal, é 10. Tá? Agora, como eu disse, depende... Só topa com o apoio de Vitor. Depende, e é o único cenário que nós trabalhamos. Entendi. Fábio. É sair coligado, junto, firme, forte, com o grupo liderado pelo prefeito Vitor Hugo. Aí, claro, depende de muita coisa. Ninguém é candidato de si próprio, isso já foi dito e repetido milhares de vezes. E, claro, sem um grupo forte, você não dificilmente chegará em algum lugar. Então, quero construir isso, quero unir o grupo, mas independentemente do nome, tenho certeza que esse grupo vencerá as eleições. 14-4. Ô, Rui Dantas, vocês sabem quem é Pepe Guardiola, né? Sim. No intervalo das partidas do Manchester City, os jogadores prestam atenção ao que o Guardiola vai falar ou não? Sim. Deve ser George e Efraim Filho, quando Efraim Pai chama, meus filhos venham cá. Ficam atentos às dicas. 14-4, viu, seu Rui Dantas? Pois é, novas informações às 6 da noite com Heron Cid e equipe. Amanhã às 6 horas com Adelton Alves e Edmilson Pereira. E a gente ao meio-dia no encontro dos ponteiros. Agora a palavra final é que fica. Deputado George, obrigado pela presença. Mais uma vez agradeço aí a atenção dos amigos do F5, sempre à disposição. Vamos em frente, Deus nos abençoe. Palavra final, Fabão. Petrônio, tu falou tanto de Biló, mas tem documento aqui, viu? Tá. Tô aqui com a ata da reunião realizada no dia 17 de julho, assinada por Biló, presidente do PT de Santa Rita, e por Gilvandro dos Santos Castro, presidente do PCdoB de Santa Rita, indicando a direção nacional da federação o nome de Ricardo Coutinho como candidato a prefeito de Santa Rita. Deixa eu dar o crédito. A ata está no site News Paraíba do nosso colega Germano Costa. A primeira suplente de deputada federal do PT, a ex-secretária, ex-deputada estadual Estela Bezerra, muito... Unha em cutícula com o Ricardo Coutinho, me disse só o seguinte, quando eu perguntei, ele disse, nem em Santa Rita ele é filiado. Sim, mas transferir tem tempo, né? Ela disse, isso é brincadeira, de Biló. Um abraço, até amanhã. Vamos embora, né? Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Vai comprar um sedã? O melhor da categoria está na Carneiro Nissan. É isso mesmo, o novo Nissan...